Olá, amigos empresários, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma honra de receber meu amigo Rosivan Amaral. Tudo bem, Rosivan? Tudo bem, Cleiton? Beleza? Beleza, primeiramente, meu irmão, agradecer por ter aceito o convite para a gente fazer um bate-papo e falar um pouco mais sobre a sua história. Eu que agradeço o convite e já, né, me pedindo aqui desculpa porque foram tantos convites que eu não pude vir, mas agora deu certo para hoje, né, pra gente bater esse papo aí, conversar um pouquinho aí com você e com os amigos que estão nos assistindo hoje. Show. Rosivan, para quem não te conhece, irmão, apresenta aí para o nosso público aí quem é Rosivan Amaral, de onde fez, se é de Caicó, se é casado, fala um pouco aí sobre a sua jornada. Muito bem, eu sou Rosivan Amaral, sou filho de Caicó mesmo, né? Hoje sou casado, sou pai de 3 filhos, né? 2 meninas e um rapaz aí com 19 anos. Sou filho homem único, né? Mas tenho uma irmã, que é a Rosane, e sou um jovem, né? Aqui ainda, de 40 anos, aqui de Caicó, que desde do princípio da juventude vem batalhando aí para conseguir, né? Ter uma vida sossegada, né, com paz, com tranquilidade, para mim e para minha família, né, que eu acho que esse é o objetivo de todos nós, né, a gente conseguir viver e viver bem, né, com os nossos, né, Cleiton. Então, sou daqui de Caicó mesmo, sou filho de Francisca Amaral, com maior orgulho, minha mãe, meu pai Oliveira, meu pai faleceu muito cedo, né, muito jovem, então eu acho que muita gente não lembra mais, né, de meu pai, mas quem é ali do bairro Barra Nova, daquele setor ali, com certeza o pessoal mais experiente lembra que era o Oliveira, né, que era churrasqueiro muito tempo ali da churrascaria Galileu, que na época de ouro ali da churrascaria Galileu, né, e de alguns bares por ali. Muita gente lembra ainda quem é que tem mais experiência, né, lembra de quem era o Oliveira. Então, meu pai era Oliveira, ele faleceu em 98, né, tinha 37 anos apenas, e de lá para cá minha mãe foi que ficou na responsabilidade, né, depois, quando meu pai faleceu, de cuidar tanto de mim como da minha irmã Rosane, e cuidou muito bem, graças a Deus, ela é a responsável, pela maior parte, né, da gente estar bem, equilibrados e vivendo a nossa vida até hoje, né. Bacana. Rosivan, fala um pouco aí sobre o início da sua carreira. Como é que tudo começou? Hoje você é radialista, né? Radialista E também, proprietário do blog também, isso. né? De um Canal Caicó em Foco, portal de notícias, né? trabalho com locução, assessoria em algumas partes, né. E Como é que tudo isso. começou? Tudo começou, Cleiton, pronto, como eu falei aí dessa parte de que eu comecei muito jovem, né, devido ao meu pai ter falecido com 37 anos, aliás, eu tinha só 12 quando ele faleceu, então, com pouco tempo aí, com seus 15, 16, eu já estava naquela, coisa de trabalhar, porque eu de família pobre, é aquela história, eu acho, praticamente de todos nós que saímos ali da família pobre, que tem que realmente batalhar para conseguir vencer, né. Então, já com os 15, 16 anos, já comecei a trabalhar e Qual foi seu com primeiro emprego? meu primeiro emprego de carteira assinada foi telefonista, né, mas antes disso eu trabalhei, em lanchonetes, trabalhei em bonelaria, né, em bonelarias lá no bairro Barra Nova, eu sou ali do bairro Barra Nova, né, nascido e criado no bairro Barra Nova, saí de lá já depois da fase adulta, né, mas até a adolescência sempre morei por ali na Barra Nova, no Valfredo, né, Gurgel, em Caicó, então trabalhei com bonelaria, os primeiros, vamos dizer, contatos ali com o emprego foi, cortando linha de boné, nas bonelarias, né, depois, ajudante em lanchonete, um dos primeiros empregos aí foi com, olha a história, né, Josenildo Carlos, que hoje é proprietário da Pesquisa, que é o Agora Sei, né, e Josenildo Carlos já teve uma lanchonete no bairro Barra Nova, né, que ficava em frente à igreja de Santa Cruz. E a gente tem essa amizade bem antiga, né, que a gente todo mundo ali se conhece, e ele me deu uma oportunidade lá de trabalhar na lanchonete com ele, né, como ajudante. Então o Josenildo Carlos, se ele estiver assistindo, ele vai lembrar que eu trabalhei um tempo lá, de ajudante lá na lanchonete do Josenildo. Então depois fui trabalhando com mais ou menos isso, assim, com esse tipo de emprego, né, até conseguir chegar o dia de começar a trabalhar no primeiro emprego mesmo, que foi, com carteira assinada, que foi telefonista na praça era a Praça JR, que ainda é, eu acho que de Gerson, né, de Chicareca ali. Então eu trabalhei telefonista lá. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada, né. Entendi. Mas como é que você começou? Quando é que você se deslumbrou para ir para o rádio? Aí pronto, trabalhando de telefonista, também sempre gostei muito por conta da minha voz, de falar, né, sou muito comunicativo. Então um dia apareceu uma oportunidade, teve uma pessoa que estava, eu vi falando que ia inaugurar um bar lá pela Barra Nova também, né,
um bar lá na Barra Nova e dizendo que precisava de alguém para fazer a A propaganda. locução. A locução. Olha as histórias aí, né? E eu peguei, muito jovem ainda, né, moleque demais, e disse que fazia. E você tinha mais ou menos quantos anos na Acho que época? uns 17 anos, 18 anos por aí. Acho que não tinha nem isso, né? E eu disse que fazia a locução. Aí essa pessoa alugou o carro de Ivo Alves, que é o pai do prefeito Caicó, né, doutor Tadeu, e na época Ivo tinha, né, os carros de som tinham aquela caravana, né, Uhum. e eu fui rodar lá pela Barra Nova, pelo centro da cidade para fazer propaganda. E daí começou essa questão de gostar da comunicação, né, e logo em seguida eu fui trabalhar em carro de som para fazer uma campanha política para um vereador. E depois aí começou realmente o trabalho em lojas, né? Despertei aí algumas lojas, começaram, ouviram minha voz e me chamaram para a porta de loja, que foi na época, aqui em Caicó, quando estreou uma grande rede de lojas aqui em Caicó, e eu fiquei fazendo aquela divulgação da estreia da loja, né? Junto com outros locutores que inclusive vieram de fora. Então, posso dizer que você é um dos pioneiros em fazer essa locução aí em frente de Não, loja. pioneiro não, porque eu acho que já tinha, né? Bastante aí. Canidé Oliveira, eu acho que é um dos aí sim seria pioneiro, vamos dizer assim, eu acho, em Caicó, entre outros, né? Que já passaram por esse trabalho. Mas lá no início da minha carreira aí com comunicação, foi em porta de loja fazendo o trabalho de divulgação em carro de som, né? Aí comecei a trabalhar com essas divulgações para parte política, na parte de campanhas eleitorais. Comecei fazendo uma para um vereador, numa baratinha, e na campanha seguinte já fui trabalhar para o candidato a prefeito, e daí prefeito, deputado estadual, né? Então você passou um bom tempo com locução, só com locução. Locução, com locução de campanhas eleitorais, né? E quando é que você Fui disse, mototaxista também, né? Nesse período, nesse meu tempo que eu. amigo, esse um passou por um é, eu, bocado de profissão. eu, nesse período aí, depois do telefonista, aí, isso há 19, 20 anos atrás, 21 anos atrás, era telefonista, né? E depois daí eu pulei já, lá na praça mesmo do Chicareca, pra mototaxista, né? Lá com o Jéssica, com o Chicareca, com toda aquela turma lá que trabalhava naquela época. Então, de telefonista, vamos dizer assim, eu aluguei uma moto e fui trabalhar, botei a jaqueta e fui trabalhar. Entendi. E quando você se despertou para, você já vinha da locução, quando Isso. foi que você se despertou para ir para a rádio? Foi alguém que te viu, ou você que despertou interesse, alguém te convidou? Como é que foi Isso, eu isso? recebi um convite. Em 2008, eu trabalhei uma campanha acho que 2008 foi para prefeito, né? Para prefeito. E nessa campanha, hoje, foi agora, né, recentemente, foi prefeito de Natal, Álvaro Dias, foi quem me convidou. Gostou da minha performance na locução e perguntou se eu já tinha trabalhado em rádio. Eu disse até então não. Então ele me convidou para ir para 106 FM. Na época, era final logo depois da campanha ali, outubro, em novembro, final de novembro, início de dezembro, eu estava trabalhando na 106. Foi meu primeiro contato com rádio, com a comunicação mais, vamos dizer assim, profissional, né? Entendi. Isso aí foi em meados de que ano, mais ou menos? 2008, final de 2008. Em novembro, dezembro de 2008, eu fui convidado para ir para a 106, sem nunca ter experiência, e entrei como repórter do programa Hora do Povo, né? Ainda eu lembro bem que era hoje que é falecido, né? Luciano Vale era o apresentador, mas tem a equipe, tinha Batata, né? Tem outras pessoas também na equipe, e eu entrei na 106 por aí, né? Comecei aí como repórter da Hora do Povo, lá em 2008. Só que em 2008, quando entrei, foi o último mês de um ano, e em 2009, logo em seguida, eu já tive o convite de F. Gomes para trabalhar com ele na Rádio Caicó. Então, da 106, eu acho que eu demorei 3 meses no máximo, porque despertou ali o interesse. Que F. Gomes era o diretor de jornalismo. Na época, a Rádio Caicó, a diretora era Sueli Medeiros, diretora-geral. Aí tinha o diretor de jornalismo, F. Gomes, que tinha na equipe Sidney Silva, Marcos Dantas, e precisava de mais um repórter. Então, F. Gomes me viu, quem não conhecia F. Gomes, né? Pelos programas de rádio, era fãzaço de F. Gomes, eu ouvi rádio, gostava muito de rádio, e ouvia sempre o programa dele. E um certo dia, a gente trabalhava o carnaval, mas tinha uns dias de folga. Então, no carnaval de 2009, uma tarde ali no Bloco do Magão, descendo a avenida, e eu no bloco, eu tava brincando num bloco lá que ficava ali antigamente nas séries do bloco, né? Quando a gente tava naquele momento de jogar farinha de trigo, naquele tempo tinha um mela-mela, quando eu peguei a mão cheia de farinha, quando eu olhei quem é que vinha, F. Gomes. Aí, se você é Rosivan Amaral, eu lembro como se fosse hoje. Você é Rosivan Amaral, né? Eu disse, sou eu mesmo. Aí ele disse, eu queria conversar com você. E eu com a mão cheia de farinha. Ele disse, opa, peraí, fui lavar a mão, né? E apertei a mão dele. Aí ele disse que tinha gostado do meu trabalho, estava observando, e pediu para que no outro dia
eu fosse até a Rádio Caicó para conversar com ele melhor, né? Aí foi aí que surgiu o convite para trabalhar com ele na Rádio Caicó. Isso era meados de que ano, mais ou menos? Março de 2009, né? Logo depois do Carnaval de 2009. E para mim era uma sensação incrível, né? Você de um dia, vamos dizer, não foi de um dia para outro, mas com poucos meses que eu entrei no rádio, já está trabalhando com, vamos dizer, um ídolo Uma ali, uma referência na referência comunicação, né? na comunicação, que até então eu só ouvia pelo rádio realmente. Naquele tempo não tinha essa questão de você ver imagens muito, né? Você só ouvia realmente o rádio. E de repente você está ali, todos os dias, trabalhando com aquela pessoa que você admirava. E dessa admiração do trabalho ali, junto aí, graças a Deus, foi um período muito bom, né? De amizade que eu tive, não só com o F, mas com o Sidney, com o Marco Jansen, com toda a equipe da Rádio Caicó. Mas aí, realmente, apesar de ter sido pouco tempo, desse comecinho de 2009 até a fatalidade que aconteceu com F. Gomes, a gente acabou se virando, né? Se transformando em grandes amigos ali, até o período que aconteceu com ele. Entendi. Rosivan, no seu ponto de vista, né? Você já está no rádio aí já o quê? 20 anos? Acho que até mais, Isso, né? desde 2008, finalzinho de 2008. Então, 2018, 10 anos, é, Quase, 12 com 5, 17 anos, né? quase 20 anos aí no rádio. Uhum. Como é que você vê a evolução dos streams, certo, em relação ao rádio? É, a evolução, na verdade, assim, eu acho que no começo, quem trabalhava em rádio, quem trabalha em rádio, talvez tenha ficado desconfiado que não ia Que vingar, o rádio ia acabar. ou que para o rádio ia ser ruim, né? Que o rádio não ia realmente ter uma mistura que existe hoje. Mas isso com pouco tempo a gente foi vendo que ia dar muito certo utilizar os dois, né? Então hoje as rádios, hoje qualquer programa de rádio ele tem uma estrutura que permite que a pessoa que está ouvindo também possa assistir, né? Possa estar conectado através do streamer, através do YouTube, enfim. Então o rádio hoje virou praticamente uma TV também, né? Quem quer ver a imagem do que está acontecendo, acho que é muito difícil ter uma rádio hoje que não tem pelo menos uma câmera Fazendo, ligada e fazendo uma live ali do programa que está acontecendo, né? fazendo uma transmissão ao vivo aí. Praticamente, é como você disse, praticamente hoje é um jornal, né? O jornal hoje, todo programa de rádio, mesmo que ele não seja noticiário, praticamente os musicais também, o que tem algum debate, sempre está também nas redes sociais, né? Então, e hoje, né? Qual o programa que você transmite? Qual é o horário? E fala mais também um pouco da sua audiência. Muito bem. Eu, em rádio, né? Eu, lá na Rádio Caicó em 2000, nós estávamos em 2009, que eu não fui chamado para trabalhar na Rádio Caicó. Eu dei uma parada em rádio em 2012, saí da rádio porque aconteceu com a F. Gomes em 2010, né? E eu tava ali na equipe ali e fiquei muito desgostoso realmente com rádio, né? Com o que aconteceu. Então em 2010, 2012, surgiu uma oportunidade de morar em Natal, eu fui. Lá trabalhei 6 meses só na rádio, numa FM lá, mas com outro estilo, não era mais jornalismo, era musical, apresentando um programa, né? Comunicador, sem ser estilo de notícias, né? Mas lá, mesmo assim, depois desse tempo todo, olha aí as lembranças, né? Aí lá fui trabalhar de Uber, logo no iniciozinho ali do Uber também. Fiquei um tempo lá em Natal trabalhando como Uber, até em 2017 voltar para Caicó, e que é onde surgiu o Caicó em Foco, né? Entendi. Aí o Caicó em Foco surgiu em 2017. Estou atropelando aqui até a sua pergunta que você disse hoje, né? Hoje eu estou no Sistema Rural de Comunicação, para lhe responder há 2 anos, né? Que vai fazer 3 anos que eu estou lá, recebi o convite com muito orgulho, né? E faço parte hoje do programa Rural Mais Notícias, que é um programa que começa às 9 da manhã e termina no meio-dia, que é apresentado por mim, Joelma de Souza, Alexandre Costa, tem a participação de Geraldo Oliveira, né? Marcos Jantas também participam ali do programa. Então hoje a gente tem o programa Rural Mais Notícias, das 9 da manhã até o meio-dia na 102,7 FM, que é a antiga Rádio Rural 830, né? Que era a M. Entendi. Então, hoje o que te dá mais, vamos dizer assim, energia, pelo que eu percebi, é a notícia, né? Eu continuo nessa vibe da notícia, mas continuo também trabalhando, né? Desde então, de 2008 para cá, que eu comecei a trabalhar em campanhas, eu acho que foi 2006, que eu falei, né? 2004, 2006 a primeira campanha ali. Então, de lá para cá, praticamente eu venho toda eleição, seja ela municipal ou estadual, eu participo trabalhando como locutor, né? E em rádio, 2008, deu uma parada em 2012 até 2017, né? Quando eu voltei para Caicó. Em 2018,
Não, em 2019 voltei para a Rádio Caicó, né? Convite para voltar para a Rádio Caicó. E em 2022 fui convidado para trabalhar na Rádio Rural. Então, assim, eu acho que o fato de trabalhar tanto tempo com notícia, né, com informação, realmente é que faz com que essa experiência que a gente tem realmente nos leve mais por esse caminho da notícia e da informação mesmo. Eu não tenho dúvida que nessa jornada você deve ter passado por alguns momentos memoráveis, né? Qual poderia citar aí 2 ou 3 exemplos aí de algumas coisas marcantes na sua vida, na história do rádio? Marcante, sem dúvida, a que mais me marca, eu acho que nunca vai deixar de ser, foi o que aconteceu com o Com F. F. Gomes, né? Gomes. Essa daí que Essa foi uma triste. uma triste, E né? se a gente fosse falar de umas felizes? Eu acredito que você deve ter inúmeras, né? Inúmeras ligações pessoais agradecendo, né? Ah, tem Quem, bastante, né? Tem o que é que algumas. você poderia falar aí? Deixa eu tentar lembrar de algum, né? Porque tem muitas pessoas que a gente conhece, que nos ouvem, né? Nos escutam ali no rádio, e muitas vezes a gente não tem nem noção do carinho que as pessoas têm, E o que impacta lá na ponta, né? do que as pessoas têm quando nos encontram aí na rua, aí geralmente a pessoa, você é Rosivan, tal, eu conheci, lhe conheci pela voz, né? E vai conversar com a gente. Então, assim, realmente tem bastante coisa que a gente fica muito feliz de estar comunicando no rádio, de estar participando do rádio e ter o reconhecimento através das participações, né? Todo esse tempo. Eu também passei um tempo sem. A gente tem um momento também lá com o Marcos Dantas, né? Uhum. E teve uma época que eu passei, eu acho que quase um mês sem participar, e eu fui comprar uma fruta no mercadinho, uma mulher me parou e disse: Ah, você faz uns dias, né, que não fala. Eu disse: Por quê? Eu disse: Não, porque eu sempre escuto Marcos Dantas e eu me lembro que você tem um quadro, né, Um lá que vai quadro lá no falar. programa. O Aí eu ouvinte disse- sempre, ele, aí eu achei muito mesmo que seja interessante. o ouvinte que não nos veja, né, através das redes sociais, mas ele, quando ouve, ele já conecta a sua voz, né? Então, quando você fala em algum lugar que a pessoa conhece, reconhece a sua voz, ele já automaticamente já diz, então Associa. você associa a pessoa, né? Você faz um quadro lá no programa da 95, por exemplo, como aconteceu com você, né? Isso. Rosivan, fala um pouco mais sobre a questão do blog, né? Do Caicó em Do Foco, a Caicó e fanpage, né? Faca. Como é que começou? Por que começou? Qual o propósito? Muito bem. O Caicó em Foco, nessa batalha aí, eu voltei para Caicó em 2017 e nessa volta para Caicó eu fui em algumas rádios aqui em Caicó para ver se tem algum espaço para mim, né, na época. E na época todo mundo nas rádios aí já com as suas grades todas feitas, equipes de reportagem montadas e eu fiquei ali esperando alguns convites. Surgiu alguns convites, mas com proposta muito abaixo do que era normal, né? De você, como radialista, ir trabalhar e ganhar. Então eu não fiquei satisfeito e disse que não ia, né? Não aceitei uma proposta que eu tive. Então, de repente bateu aquele pensamento. Eu vendo que Caicó não tinha nenhum canal de notícias diariamente. Por exemplo, tem um canal, tem um pessoal que eu respeito bastante, tenho muita admiração também, que é Alexandre Melo, né? Que tem um cursão que há muitos anos ele fazia antigamente só Festa de Santana e Carnaval, mas não fazia uma reportagem diariamente. Então eu comecei a ver de outras cidades, alguém aparecendo de vez em quando ali, na época Facebook, só mais no Facebook, tinha nem tanto Instagram, né? Então no Facebook aparecia alguém fazendo uma reportagem, aí eu comecei a ver que dava para fazer com a câmera, não era tanta, não precisaria de um equipamento tão sofisticado para fazer. Aí eu tive a ideia, por que eu não faço um canal de notícias desse só nas redes sociais, né? Na internet. E convidei João Paulo, né? Que é meu primo, é como se fosse meu irmão, né? Meu primo e irmão. Ele trabalhava na época com o Rodolfo Lopes. Eu cheguei para ele e disse: João Paulo, vamos montar um canal de notícia, vai ser assim, assim, assim. E ele disse: Rapaz, isso não vai dar certo. Ele foi o primeiro a dizer que não ia dar certo, né? O primeiro motivador. Foi. Ele disse: Não vai dar certo. Ele vai. Ele disse: Não vai dar certo. Não. Eu disse: Homem, vamos tentar. Você fica trabalhando com o Rodolfo e a gente começa a gravar umas reportagens por aí. Ele disse: Vamos começar sem nenhum patrocinadores? Vamos. Vamos começar sem ninguém. A gente vai ter que ter um conteúdo para a gente mostrar, para poder oferecer depois, né? Então a gente saiu, isso acho que foi em junho de 2017, começou a fazer algumas matérias antes da Festa de Santana, né? Já próximo ali da Festa de Santana. E graças a Deus, na Festa de Santana a gente tava aí já com uns 10 parceiros, eu acho. Pouco tempo, 5, 6 parceiros, e a gente dali para frente, João Paulo saiu do trabalho dele que ele tinha Isso aí e já veio era trabalhar meado de comigo. quê? Julho de 2017 a agosto de 2017. Já começou, já Isso, Caicó. Caicó e Foco começou em julho, para valer mesmo em julho de 2017. A primeira reportagem que eu fiz foi sobre a Polícia Ambiental, com o capitão, hoje é major, né, Vitor. E
Foi a primeira matéria que eu fiz no Caicó em Foco, né? E de lá para cá, graças a Deus, a gente tem alcançado aí muita coisa, né? A gente tinha um Facebook que foi hackeado, né? Alguém lá da Dubai, não sei da onde, daquele meio do mundo, conseguiu nos tirar o nosso Facebook e a gente ficou sem o Facebook, que tinha mais de 150 mil pessoas que seguiam pelo Face, né? Então a gente ficou só com o YouTube e com o Instagram, mas graças a Deus é um orgulho que eu tenho de dizer assim, nós temos 86 mil hoje no Instagram, mas nenhuma pessoa que está lá foi comprado, adquirido assim com dinheiro que a gente comprou alguém, né? Entendeu? Porque hoje em dia tem uma questão que é até assim a gente falar, mas tem muitos influenciadores ou pessoas que querem ser influenciadores nas redes sociais, que aí para poder chegar aqui para vocês, olha, eu tenho 100 mil seguidores aqui, mas aí desses 100 mil ela comprou 99 mil, então para mim Não serve. não serve, porque se você vai oferecer para algum empresário, para oferecer o produto daquele empresário, dizer que tem 100 mil seguidores, mas se você for olhar lá, que hoje em dia parece que até tem uma forma de maquiar, né? Das pessoas não conseguirem olhar, mas quando até um tempo desses as pessoas compravam aí os seguidores e ficava lá. Quando você ia olhar os seguidores, os influenciadores, você via que era só Arábia, Dubai, todos os nomes ali em árabe, né? Muitos deles sem fotos, né? Só com aqueles nomes, e com um seguidor, só a pessoa seguindo alguém. Então, assim, se você é empresário, dono de uma empresa, e você quer oferecer o seu produto, quer que as pessoas aqui da região, principalmente aqui da cidade, venham comprar seu produto, você vai querer que a pessoa que está assistindo aquela propaganda seja daqui, da região, que seja uma pessoa de verdade, né? Não De fato, um influenciador, né? é, e não alguém que comprou, vamos dizer, 100 mil seguidores, com seguidores que nunca vão vir aqui ou nunca vão nem assistir aquele comercial, né? Então, graças a Deus, então, eu tenho orgulho de dizer que o Caicó em Foco, todos os seguidores que nós temos lá, que hoje são 86 mil, são seguidores reais que seguem o Caicó em Foco pelo nosso trabalho mesmo, de verdade. Bacana. Pelas notícias validadas, pelas notícias realmente. Eu acho que É, tem uma palavra, Cleito, que hoje muita gente eu já escutei e ouço muito, né? A palavra é credibilidade. Então, assim, associa muito ao meu nome e ao nome do Caicó em Foco. Ah, quando eu escuto Rosivan Amaral na rádio, quando eu escuto Rosivan Amaral na rede social, ou quando eu vejo um vídeo de Rosivan Amaral falando de uma notícia, tem credibilidade, eu acredito. Eu já escutei muitas pessoas falando sobre isso. Então, eu acho que essa associação que teve, né, com o Caicó em Foco, isso ajudou muito para a gente poder chegar hoje no comércio, porque você sabe que a gente tem nosso trabalho desde 2017, por exemplo, mas se a gente não tivesse a condição e a parceria, né, com os empresários, a gente não ia estar fazendo esse trabalho até hoje. então, hoje você tem essas duas, vamos dizer assim, fontes de renda, né? Então, você Isso. tem esse trabalho no Caicó em Foco e Eu também tenho o trabalha como Caicó em Foco radialista. desde 2017 e também tenho conjugo aí com o Sistema Rural de Comunicação, que inclusive uma coisa acaba ajudando a outra, né? Que eu faço, por exemplo, agora há pouco a gente teve um exemplo aí, né? Hoje eu não estou de plantão lá na rádio, mas fui fazer para o canal Caicó em Foco, então acabo pegando a notícia e levando também para a rádio e vice-versa. Às vezes acontece eu estar na rádio e chega lá uma informação, uma notícia ali, alguém que foi dar uma entrevista na rádio, eu aproveito, já pego uma entrevista lá e levo também para o Caicó em Foco. Então uma mão tá lavando a outra E e tá dando e as certo. duas lavam o E rosto. a Ju lava o rosto e bate palma, né? É isso aí. Rosivan, eu não tenho dúvida que, assim como já chegou várias pessoas para mim admirando a forma de eu trabalhar e querendo um dia chegar onde a gente chegou, eu acredito que também você deve ter várias pessoas que devem chegar para você dizendo que um dia vai querer ser um radialista, um dia vai querer fazer o que você faz, né? Que você motiva essas pessoas a chegar onde estão. Qual o conselho que você daria para essas pessoas que querem iniciar no segmento de radialista? Olha, Cleito, para quem está nos assistindo aí, que quer iniciar no segmento de radialista, ou no segmento de influenciador, ou no segmento de rede social, né? Melhor dizendo, teve sim algumas pessoas que hoje em dia já passaram pelo rádio, hoje em dia estão em outras profissões, mas que na época algumas mandaram mensagem para mim falando assim, eu gosto muito do seu trabalho e queria realmente seguir por esse caminho. Então, tem uma pessoa que eu lembro bem e hoje em dia ele passou muito tempo apresentando um programa forte de rádio aqui em Caicós, de jornalismo, né? E hoje está morando em Natal. E assim, eu acho que um conselho que eu daria é que a pessoa não desista, porque muitas portas vão se fechar. Muitas portas vão se fechar. Eu acabei de falar aí que em 2017, quando eu cheguei, dei uma passada quando eu voltei de Natal, né? Uma passada em algumas emissoras e algumas delas realmente estavam fechadas lá, né? Naquela época, outras ofereceram
um valor bem abaixo do mercado, mas eu não desisti, né? Tive a ideia de criar o Caicó em Foco. Eu falei também que a primeira pessoa que eu fui convidado disse que não ia dar certo, né? O Caicó em Foco, mas eu não desisti. Era uma ideia que eu tinha que realmente eu achei que ia dar certo e não desisti. Fui para cima, botei o bloco na rua, como se diz, me motivei, né, para poder o Caicó em Foco dar certo e nunca desisti também da profissão de radialista, né? De estar na rádio, mas é só realmente não desistir e perseverar. É uma das coisas que vai fazer você conseguir a chegar no seu objetivo, né? É não desistir, é ter paciência, né? Porque nem tudo é na hora que a gente quer. Muitas vezes a porta está fechada, às vezes você vai ouvir um não. E tem isso não só comigo, mas com outras pessoas que a gente conhece que foi da mesma forma. Bateu e ouviu um não, ouviu um não, ouviu um não, até que chega o dia, que naquele dia realmente vai ser o dia do sim, e você vai conseguir ali o seu objetivo, né? Vai ter oportunidade, que é o primeiro que a gente tem que ter a oportunidade. Aí você, conseguindo a oportunidade que você deseja, você tem que trabalhar, tem que lutar para que tudo dê certo, né? Para que você realmente se encaixe ali e que você possa fazer com excelência aquilo que você quer fazer. Porque não adianta você também dizer, eu quero ser radialista, mas não procurar estudar um pouco, não procurar fazer por onde, né? Se capacitar, Se né? capacitar, não procurar ter o conhecimento, ter mais informações na questão de influenciador digital, na questão de divulgador, né? De empresa, de locutor mesmo, porque tudo a gente tem que ter mais conhecimento e procurar realmente se capacitar, melhorar. E não adianta também, depois que conseguir chegar lá, naquilo que você quer alcançar primeiro, né? Você abrir mão ou achar que tá bom, né? Você sempre tem que procurar melhorar. Eu acho que é se renovar. Talvez fosse a palavra, se adaptar, não achar que você já sabe de tudo, porque realmente a gente nunca sabe de tudo, né? Sempre a gente precisa aprender e aprender, aprender, aprender para melhorar um pouco mais. Com certeza. Rosivan, qual a mensagem aí que você deixaria para essa galera aí já nos finalmente? Né? Agradecer mais uma vez pela sua presença. E se você pudesse deixar uma mensagem aí para toda a população do mundo, que mensagem você deixaria? Difícil, né? Deixar uma mensagem nessa época que a gente está passando aí com tanta violência, com tanto desentendimento também social, com tanta guerra no mundo, né? Eu acho que, principalmente, se fosse um desejo que eu gostaria de ver para o mundo, seria a paz mesmo, né? Tem tantas áreas aí do mundo que estão em guerra e que quando, talvez, talvez pelo fato de eu sempre estar ligado ali na rede social, apareçam muitos vídeos para mim e tem uma coisa que eu fico bem triste quando eu vejo aqueles vídeos da guerra lá em Gaza, no Oriente Médio, enfim, na própria Rússia e Ucrânia. E quando acontece de aparecer um vídeo que geralmente aparece com as crianças ali, né, sofrendo bastante, umas com fome, outras da própria guerra mutiladas ali. Então eu fico triste porque eu imagino se hoje aqui a gente tem uma tranquilidade, apesar da violência que eu citei, mas assim, em relação a isso aí, né? A gente vive num país que não está em guerra, mas eu gostaria de ver realmente um mundo em paz, assim. Seria mais assim, uma mensagem, como você pediu para falar para o mundo, né? Eu acho que para todo mundo, né? Como eu já falei, a questão de não desistir dos seus objetivos, de ter tranquilidade, né? E também de talvez das pessoas respeitarem mais o próximo, porque quando você, a partir do momento que você acha que você está certo na sua opinião, na sua ideologia, no seu pensamento e não quer nem saber a opinião da outra pessoa, não quer, acha que você está certo e aquela pessoa está sempre errado, aí já tem um caminho aí para você não estar bem, né? Então, eu acho que as pessoas nos dias de hoje tá faltando um pouquinho de paciência, um pouquinho de acreditar mais em Deus também, né? E não desistir de tudo, da vida, do esforço pelo trabalho, do esforço pela sua família, né? Porque tudo que a gente faz tem um propósito, então você tem que colocar os propósitos aí na sua vida para que tudo dê certo. Então, é mais ou menos isso aí. Eu acho que torcer que todo mundo consiga prosperar nos seus objetivos, né? Porque como você viu aí, como eu comecei a falar, aí, é tanta coisa que a gente passa que a gente acaba até talvez esquecendo uma coisa ou outra, mas a gente luta bastante e eu quero continuar lutando para que consiga, junto com minha família, junto com as pessoas que a gente gosta, né, conseguir vencer e prosperar também. Amém. Amém. Rosivan, para quem não te segue, deixa o seu arroba aí para a galera começar a seguir e acompanhar seu trabalho. Muito bem, eu não costumo divulgar muito o pessoal, só divulgo mais o Caicó em Foco, é o @Caicó em Foco, né? Mas quem quiser ver o meu Instagram pessoal, que inclusive é aberto lá,
Nunca fechei. Até para contratar seu serviço, né? Isso, é o Rosivan Amaral, @Rosivan Amaral. E tem um @Caicó em Foco, que é o meu perfil profissional, onde lá são notícias diárias, né, notícias e informações aqui de Caicó, da região, e o nosso um pouquinho do nosso trabalho. E também eu estou lá no Sistema Rural de Comunicação todos os dias, de segunda a sexta, das 9 da manhã ao meio-dia, no Rural Mais Notícias. E também vem mais campanhas políticas por aí, se Deus quiser, trabalho de locução, a gente sempre está à disposição, né? Tá ok. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado um pouco sobre a história de Rosivan Amaral, né? Uma história aí bastante, como é que eu posso dizer assim, passou por várias jornadas, né? Muita Bem, coisa. muita coisa. E é isso aí, é perseverar, não desistir. E segue ele lá, segue @Polo de Mídia Vigo, certo? E até a próxima, se Deus quiser.